A história de Santiago Salvatore. Sangue Real. Autora Jaz Silva. Capítulo 1. Olho por olho. Supersticioso, papá vivia repetindo que acontecimentos ruins sucediam inocentes sinais aos quais não dávamos importância, e que essa era a forma que Deus encontrou de nos preparar e fazer com que compreendêssemos quem realmente controlava a linha entre a vida e a morte, para nos lembrar, principalmente, de que éramos mortais. Morte. Essa era uma palavra que saía muito de sua boca, mas que nunca me causou medo ou estranheza, até aquele momento. Sentada no chão de terra, com um caderno de desenho sobre o colo, eu tive a confirmação de que algo ruim aconteceria no instante em que avistei 3 carros idênticos e negros, levantando a poeira áspera da estrada cheia de buracos. Com poucos vizinhos ao redor, a maior parte deles distante o suficiente para que meu pai apreciasse a solidão da qual gostava. Não foi difícil concluir que éramos o alvo, e o que para ele era visto com prazer, como ser deixado em paz por todos, para mim soava como se papá estivesse se escondendo. Do que e de quem eu não fazia ideia. Observando os carros a uma distância segura, eu me recordei dos últimos acontecimentos. A xícara que derrubei de manhã em nossa cozinha e o corte em minha mão que causei ao limpar os cacos de vidros. Inocentes sinais. Tendo memorizado as palavras dele, eu me levantei e corri para dentro da pequena casa. Papai, papai, gritei, encontrando-o no caminho. Os olhos cor de areia pareciam agitados, assustados de verdade. Não acho que meu pai tenha visto os carros ainda, mas deve tê-los escutado. Você sabe o que deve fazer. Um frio inundou os meus ossos e eu o encarei, ciente de que deveria seguir os planejamentos e me esconder, ainda que incapaz de o deixar sozinho. Quem são eles, papá? Perguntei apavorada, sem receber qualquer resposta. Apenas um empurrão na direção do esconderijo. Por que não pega sua arma? Lembrei-o com um filete de esperança. A gente pode se proteger e eu não vou precisar me esconder, posso te ajudar. Por alguma razão, eu não fui criada para temer a violência, ou até mesmo uma arma quando a visse. Pelo contrário, meu pai fez questão que eu soubesse até mesmo como usá-las. Se algo me acontecer, você a pega e corre. Não olhe para trás, não fale com ninguém. Mas acima de tudo, filha, mantenha-se longe dos malditos Salvatore. Eu podia ter apenas 12 anos, mas não era estúpida como as garotas da minha idade. Sabia quem era Juan Carlos, chefe de papá, e mais do que isso, sabia que ele era tão temido por essas bandas que todos abaixavam a cabeça em respeito quando o velho passava. Ele nunca sorriu ou falou comigo, parecia sempre estar com pressa e mal-humorado. Papá costumava me empurrar para longe dele e de qualquer um de seus homens quando apareciam. Era algo que me irritava. Não que eu tenha visto muitas vezes, mas o suficiente para me dar conta de que ele não era um homem bom, mas sangrava. Tinha pele, carne e ossos. O mesmo coração a bater dentro do peito. E se éramos iguais, por que ele deveria ter medo? Se continuar pensando dessa forma, você irá se meter em problemas, Manuela. E existem problemas dos quais nem eu mesmo poderei salvá-la. Eu não quero ser salva, falei em voz alta, o pensamento idêntico ao do dia em que meu pai chamou minha atenção por respondê-lo. Quero te ajudar, proteger o senhor. Você me ajuda mais se me obedecer. Ficamos cara a cara um para o outro, o que me permitiu notar os respingos de suor escorrendo por sua testa. Estendi a mão para limpá-lo, vendo-o cerrar a linha fina de sua boca. Lembra-se do que deve fazer quando estiver sozinha? Correr, respondi rapidamente. E não confiar em ninguém, acrescentou fazendo-me assentir. E se me pegarem? Eles não irão, garantiu papá. Agora prometa que não sairá daí por nada nessa vida, Manuela. Não importa o que veja ou o que me façam. Mas se eles te machucarem... Prometa, eu prometo, papá. Envolvi os braços finos ao redor de seu pescoço, mas o som de passos no interior da casa fez com que ele me empurrasse com mais força para dentro da despensa, fazendo com que eu, não pela primeira vez, duvidasse da capacidade do cubículo apertado me proteger do perigo. Mas era o que tínhamos, então fiz o que combinamos tantas vezes e fiquei quieta. Minutos de silêncio se passaram após a sua saída da cozinha. Então gritos e xingamentos foram ouvidos, até que tudo que saiu de sua boca foram sons repletos de dor. Palavras sujas foram ditas por uma voz masculina, áspera o suficiente para que cada pelo do meu braço e nuca se arrepiassem.
O pânico me invadiu quando um par de botinas passou em frente à fresta da despensa. Depois outro par, e depois outro. Eram muitos homens, e eles pareciam procurar por mais alguém dentro da casa. Ao não o encontrarem, arrastaram meu pai de volta, jogando-o no chão, com o rosto ensanguentado e a pele inteira machucada. De dentro da despensa, eu assisti ao momento em que o homem de cabelo comprido e feições indígenas apontou em sua testa uma arma semelhante ao que o exército mexicano usava. Não que ele se parecesse um militar, longe disso. Acho que ele era um dos soldados do Sr. Salvatore. Seu traidor de merda! Papá foi chutado, mas não caiu. Ainda sobre seus joelhos e com os pulsos amarrados na parte de trás do corpo, ele se manteve firme. Só há um final para ratos como você, Calisto. Seu buraco nessa terra está agora mesmo sendo cavado, e ele é profundo, seu filho da puta. Um gemido seco escapou de sua garganta ao ser acertado novamente. E nele que iremos enterrar você e cada infeliz que carregar o seu sangue. A ameaça o deixou agitado. Está com medo, não é? Papá não tinha medo de nada, e não era um traidor como o homem malvado dizia. Não era segredo o final que traidores tinham por aqui. Escutei por anos histórias assustadoras, algumas tão terríveis que não me deixavam dormir à noite. A que meu pai contava sobre a mamãe e o vício que a consumiu era a que mais me perturbava. Ela não havia morrido, como eu preferia que tivesse acontecido. Apenas se perdeu por conta do que ela chamava de ouro blanco de la muerte. A verdade é que mamãe era uma mulher da vida. E por um tempo eu achei que isso significava que ela era esperta e que estivesse bem. Até que descobri que mulheres da vida eram prostitutas, dessas que se viam na rua de Sinaloa, praticamente nuas e com maquiagens carregadas. Desde então, percebi que não queria que ela voltasse para as nossas vidas. Era um pensamento extremista para uma garota da minha idade, mas quando eu odiava alguém, era para sempre. Meu pai achava-me vingativa e rancorosa. Uma pirralha metida adulta, como costumava dizer. Eu preferia acreditar que era apenas inteligente demais para esquecer e perdoar. Com os dedos dormentes e doloridos por causa do contato direto com o chão duro, eu limpei a lágrima que se formou ao redor dos meus olhos antes que escorresse, cobrando de mim uma força que eu sequer sabia que existia. Estou te dando uma chance para que coopere, Calisto. Você sabe que quando ele aparecer e descobrir que não me deu nada, o lugar se tornará um inferno. Ele? Quem era ele? Não vai dizer, não é? Esse homem insistiu, e eu me perguntei o motivo pelo qual papá não falava. Que seja, cabrón. Você mais do que ninguém merece o que está prestes a acontecer. O infeliz acenou para o outro soldado, que por sua vez afastou, desaparecendo-se pelo corredor. Aproximei-me da fresta e, incerta do que esperar, encolhi-me diante do repentino silêncio. Então, o som de passos duros e impacientes ecoou pelo pequeno cômodo, como se 1000 trovões explodissem do céu de uma só vez. Através da mesma fresta, pude ver a parede de músculos deter-se diante do meu pai. Tentei assimilar o que enxergava, mas meu cérebro entrou num curto-circuito ao percorrer cada centímetro do primeiro homem a me causar medo e frio na barriga. O instinto de sobrevivência anunciou que ele era definitivamente nosso inimigo. Ainda assim, não consegui desviar o olhar. Vestido todo de preto, com a camisa dobrada e os pelos escuros, as tatuagens em evidência, eu senti que, pouco a pouco, meus músculos tornavam-se aquosos. Mesmo atordoada, notei os crucifixos tatuados na lateral do seu pescoço, assim como a barba cobrindo a mandíbula cerrada. Não acho que esse homem tenha sorrido alguma vez na vida, e se o fez, deveria ser algo assustador, assim como ele. Possuidor de traços ásperos, agressivos, era dono de um rosto que nenhum ser humano da Terra deveria ter o direito de possuir. A ameaça que ele representava para mim fez com que eu recuasse, porque para mim, o homem de olhar assassino, prestes a machucar meu pai, parecia ser alguém perfeitamente capaz de trazer caos ao mundo. Pelo menos era essa a promessa por detrás de seus olhos. Minha reação a ele veio tão violenta que a vontade de despejar tudo o que havia em meu estômago me deixou-me fraca. Então você é o filho da puta que nos fudeu? A voz soou baixa, apesar do som severo. E contrário à frieza que emoldurava o seu rosto, o maldito, quem quer que fosse, deveria ter sangue quente correndo por suas veias, sangue do tipo que fervia e explodia à menor provocação. Fuzilando o meu pai,
Ele agarrou um punhado de seu cabelo e o obrigou a olhar para cima, como um capacho, um servo que lhe atendeu de maneira errada. Senti-me pequena, uma verdadeira covarde. Será que todos se sentiam assim na sua presença? Espero que entregar a cabeça dela tenha valido a pena e que você tenha tido tempo para aproveitar, porque eu vim cobrar o preço, Calisto. Estremeci desconfortável. Escutá-lo grunhir doía. E posso garantir que o meu preço nunca é barato. Você traiu o único homem dentro desse país que não perdoa uma ofensa, que gerou uma traição. Eu não sou quem você procura, eu não traí você, não fiz o que está imaginando. Escutei a voz de papá pela primeira vez desde que foi arrastada até o chão da cozinha. Eu jamais... A ponteira da arma cromada que o homem segurava bateu contra o queixo, arrancando-lhe mais sangue. Não me tome como idiota, caralho. Deu outro soco e dessa vez eu pude jurar que algum dente foi quebrado. Você deveria ter sido um homem para honrar com um juramento e mantê-lo em segurança. Pelo amor de Deus, eu seria incapaz de machucar sua... Diga-me. O monstro se abaixou, interrompendo a súplica. Você estava lá quando a pegaram? Quando os porcos acharam que estuprar minha irmã era uma boa ideia? Não, nunca. Eles a machucaram, Calisto. A arma girou em sua mão como um brinquedo inofensivo. A drogaram e em seguida deixaram para... Sua voz falhou por um instante, mas em seguida ele continuou. O que eu quero saber é se você também a tocou, se tomou algo que não lhe pertence. Eu a vi crescer, Santiago, que porra! Santiago? O homem o machucando era um Salvatore, o primogênito de Juan Carlos. Isso significa apenas uma coisa: papai irá morrer. E agora ela está morta. Não, você está mentindo. Outro soco com a arma, e dessa vez até mesmo a ponteira foi suja com o sangue que escorreu do seu rosto. Ninguém te falou sobre a morte dela, não é? Ordenaram um ataque, eliminaram 3 de meus homens, e o quê? Como achou que essa história terminaria, Calisto? Papá ofegou de dor, abrindo e fechando a boca como se temesse dizer algo errado. Pense bem no que vai responder, porque você arrancou a porra do meu coração fora, seu infeliz. Se havia alguém nesse mundo sujo que não merecia uma morte como essa, era Celeste. Sinto muito de verdade. Foda-se porque você não sente, declarou sem paciência. Não ainda. Quanto mais meu pai falava, mais furioso Santiago se mostrava. Tudo que eu quero de você é um nome, algo que me leve até o defunto que ordenou a emboscada e cometeu o erro de achar que derramaria sangue Salvatore e sairia impune. Santiago, eu juro. De pé novamente, eu vi o monstro caminhar de um lado para o outro, como se estivesse prestes a atacar. Você tem uma filha, certo? Meu corpo enrijeceu. Nada mais justo de que seja ela pagar pelos pecados do pai. Tenho certeza de que meus homens irão gostar de fazer justiça. Olhando para os 2 capangas parados na porta da cozinha, ele ordenou: revistem a casa e tragam a criança. Eu tenho planos para ela. Meu pai lutou contra as amarras, debatendo-se inutilmente. Se você encostar um dedo que seja na minha filha, eu envio para o inferno, Santiago, eu juro. O infeliz riu de papá e de seu desespero. Não serei eu que irá para o inferno hoje, Calisto. Não se preocupe. Você vai gostar de lá. Ouvi dizer que é quente. Ele se virou a fim de escutar o que um dos homens tinha a dizer, com o rosto feroz contraindo-se em desgosto. Onde ela se escondeu? Grunhiu a pergunta. Onde está a garota, Calisto? O suor escorreu da minha testa, enquanto eu tentava me convencer de que estava vivendo um pesadelo, de que quando acordasse, nenhum deles estariam aqui. A vontade de vomitar aumentou, mas eu me segurei, porque finalmente entendi o que aconteceria se fosse descoberta. Você morreria por ela, não é? Perguntou em um fio de voz, sem realmente esperar por resposta. Eu também teria morrido por Celeste. E eu teria feito sem hesitar. Não fui eu. As palavras saíram trêmulas. Quer saber por que Juan Carlos não está aqui hoje? O infeliz parou de andar em círculos e deu um passo definitivo à frente, entregando a arma ao homem que chamou de Firmino e retirando em seguida uma faca de caça de coldre em sua perna. Todos andavam como se fossem membros de algum exército, e eram mesmo, só que eles não serviam um país.
e sim aos propósitos do Salvatore. Santiago sendo o general deles. Porque jamais permitiria que você deixasse esse mundo por outras mãos que não as minhas. Eu quero ser o único responsável pela sua morte. Confia em mim, pelo amor de Deus, papá suplicou. Ouça o que estou te falando. Eu não confio em minha própria sombra, Calisto. Acha mesmo que confiaria em você? Quanto a que irá te acontecer, não se preocupe, pois pretendo fazer com que se arrependa de cada pecado que cometeu em vida. Quero que morra, sem peso algum na consciência, mas sabendo que quando eu encontrar a sua filha, porque eu vou encontrar, e eu farei questão de assistir a tudo, a cada grito de socorro que ela der, a cada súplica que sair de sua boca. Só quando isso acontecer, a sua dívida comigo e com minha família estará paga. Foi claro? Deixe-a em paz, foi tudo o que papai respondeu sem fôlego. Minha filha é inocente. Com um sorriso afiado, Santiago balançou a cabeça de um lado para o outro. Engraçado você dizer isso, porque Celeste também era. O que aconteceu depois me fez desejar a morte. Assistir-o torturar meu pai, fazê-lo gritar de todas as formas, afundar a faca em seu corpo tantas vezes que duvidava que ainda doesse. Sua falta de compaixão diante dos gritos deixou-me tão nervosa que tive vontade de ir contra tudo o que me foi aconselhado e saltar sobre o infeliz. Quando o corpo de papá cedeu à dor, eu acompanhei o seu olhar ir e vir até se encontrar com o meu. Esse então foi o instante em que Santiago se abaixou e cortou o seu rosto, formando um crucifixo profundo em sua bochecha. Não houve gritos dessa vez, apenas sangue escorrendo pelo chão. Apavorada por não saber se meu pai estava ou não vivo, eu só pude rezar para que ele fosse embora logo e que eu tivesse a chance de correr e pedir por socorro. Cheguei a pensar que era o que fariam, mas assim que Firmino se virou para seguir Santiago, o meu pé esbarrou em uma pequena lata de condimento. Puxei-o com pressa, temendo que o descuido significasse o meu fim. Ainda mais depois de ver Santiago se deter e, lentamente, se virar, com um olhar desconfiado, varrendo todos os cômodos em busca do que causou o barulho. Não sei como suportei os instantes seguintes, como não chorei ao vê-lo caminhar em minha direção, parando apenas ao se deparar com o empecilho do corpo à sua frente. Com um propósito, seu olhar se fixou na despensa. O queixo duro se contraiu como se ele soubesse. Chiei baixinho, arranhando com ainda mais força o chão, mas ele não se moveu, não deu nenhum outro passo. Apenas sacou a arma do cós da calça e a mirou, não em mim, mas no coração de papá. O som a preencher a cozinha foi tão alto que precisei cobrir a boca para me impedir de gritar. As lágrimas que segurei até então despencaram pesadas pelo meu rosto, como se arranhasse e me queimassem viva. Não eram lágrimas apenas, eram sangue, sangue do meu pai. O que foi, Santiago? Firmino quis saber. Nada, respondeu farejando ao redor, como se o meu cheiro pudesse ser sentido. Pensei ter escutado um barulho, mas não foi nada. Apenas o desgraçado que ainda respirava. Disse as últimas palavras, devagar, sem deixar claro se dizia ou não a verdade. E pior, se sabia ou não que eu estava ali. Minha razão dizia que não, mas o meu coração, ele se encolheu como se tivesse sido descoberto. Quando se cansou e voltou a virar de costas, eu não soube se respirava aliviada ou se o odiava ainda mais por não me dar o confronto que meu corpo queria. Não que me achasse capaz de vencê-lo, se viesse a me jogar sobre ele, mas a diferença entre nós, em tamanho e força, não me impediria de desejar que o embate acontecesse, mesmo sabendo qual seria o final. Por um longo tempo, após a sua saída, eu não me revelei, sequer me movi, não por temer a morte, e sim a forma que eu a encontraria. O silêncio que tomou a casa ao ficar vazia tornou-se assustador. De tão apavorada, permanecia encolhida até que escurecesse. Então esperei um pouco mais. Horas, minutos, poderiam ter sido dias, até que finalmente me arrastei para fora e rastejei até o corpo de meu pai.
Sem me importar, eu o toquei como pude. Tateei sua pele como se pudesse senti-lo vivo ainda, procurando por algum rastro de calor vindo de dentro dele. Mas não havia. Papai estava morto e o seu coração já não batia. Eu havia perdido tudo, toda a família que possuía, o único amor que já senti. Fechei os olhos memorizando o rosto do assassino, a brutalidade dos seus olhos azuis, a indiferença ao arrancar a vida de inocente, porque era isso que meu pai era. Ele jurou, implorou para que Santiago escutasse o que ele dizia e o infeliz não acreditou. Mas eu sim, porque papai seria incapaz de machucar alguém. Ainda nervosa, eu estendi a mão até onde se encontrava o pequeno medalhão com a imagem de Jesus Malverde e o tirei de seu pescoço, colocando-o no meu. Ignorando a dor, eu voltei a fechar os olhos. Adormeci de exaustão e só voltei a acordar ao sentir o peso de uma mão masculina sobre o meu ombro. Tentei me soltar, mas os dedos se fecharam onde estava impedindo-me de correr. Fique tranquila, criança. Você está segura agora. Eu não o conhecia. Sequer me lembrava de alguma vez ter escutado sua voz. Observando-me atentamente, o estranho sorriu, exibindo entre todos os outros um único dente de ouro, tão reluzente como o cordão que eu estava, tão reluzente como o cordão que usava em seu pescoço. Prestei atenção à sua estatura, que era baixa, e ao fato de estar acima do peso. Ele também usava cabelos e bigodes pretos, que só poderiam ser pintados. Não era um homem agradável, parecia mau. Estendendo a mão com a qual havia me tocado, o desconhecido deixou à mostra o anel, semelhante ao que eu via ao dedo indicador de Santiago, o que me levou a desconfiar de suas intenções. Seu pai e eu éramos bons amigos, Manuela. Ele continuou com a mão estendida e a menção ao meu pai foi o que me fez ficar em vez de escapar. Esse é o seu nome, não é? Não lhe respondi, apenas contraí o rosto. Tenho certeza de que Calixto não gostaria que nada de ruim lhe acontecesse. E é isso que pretendo fazer, cuidar de você. Papá não tinha amigos, falei desconfiada, fazendo rir e se abaixar a fim de ficar à minha altura. Ele tinha sim, e me fez grandes favores enquanto vivo. Está na hora de retribuir tudo o que seu papá fez por mim. Assustada, continuei a ignorar a sua mão. Sabe o que irá acontecer se ficar aqui sozinha, criança? Que tipo de vida terá? Mordi o lábio e neguei. Você corre o risco de ser morta, ou pior, de acabar como sua mãe. Uma versão mais bonita, devo admitir. Ele tocou meu cabelo, sem se importar com a sujeira nele, mas ainda assim, uma prostituta. Sacudi a cabeça enfática, preferindo morrer a ter o mesmo destino que aquela mulher. A possibilidade de que a história se repetisse foi o que me levou a aceitar a mão estendida do estranho, que me acompanhou até o lado de fora, onde um único carro nos esperava. Hesitei ao ver que de dentro do automóvel saía um capanga armado, e mesmo suspeitando o tipo de homem que o meu benfeitor era, eu entrei no carro e o esperei fazer o mesmo. Encarei-o sem culpa, e quando ele percebeu que era observado, eu virei o rosto. A tristeza por tudo que estava prestes a perder me alcançou, assim como a certeza de que eu não voltaria a pisar nesse lugar. Tive vontade de chorar ao pensar em como o papai estava lá dentro e ninguém o enterraria, ninguém velaria o seu corpo. Se eu não fizesse nada, ele teria a morte de um indigente. O corpo dele, enterre-o, pediu ao homem que me fitou com estranheza. Pare o carro, eu quero que ele seja enterrado, faça isso. Algo me dizia que este homem não era acostumado a receber ordens, ainda mais de uma criança. Calixto terá o enterro que merece, Manuela, não se preocupe. O carro continuou em movimento e eu imaginei que ele enviaria alguém para cuidar de meu pai. Naquele momento, esse foi o único pensamento que me acalmou. Eles o mataram, admiti baixinho, com os olhos fixos em minhas pernas finas. Eram muitos, eu não pude ajudar, papá não queria. Isso é o que os salvatores fazem. Eles matam o inocente, o estranho afirmou. Não pensam nas consequências. São os miseráveis que algum dia receberão o que merecem.
Eles o mataram, repeti cansada, mal assimilando o que era dito. Limpei com força a lágrima solitária que escorreu. Mataram meu papá. Com uma mão em meu braço, o homem tentou me confortar. Algumas dores são irreversíveis, mas isso é algo que irá aprender com o tempo. Eu não queria aprender nada. Eu só queria o meu pai de volta. Há uma lei que você provavelmente não conhece, criança, mas que faz todo o sentido na forma como eu enxergo a vida. Fitei-o cansada e irritada. Já ouviu falar na lei de Talião? Neguei. Pois bem, ela foi criada por um rei que acreditava que todo agressor deveria ser punido com um tipo idêntico de sofrimento que causou. Olho por olho e dente por dente. Entende o que estou querendo te dizer? Olho por olho e dente por dente. Incerta se compreendia, eu apertei o medalhão entre os meus dedos e apoiei a cabeça contra o banco do carro, passando a olhar para as ruas de Sinaloa, enquanto pensava, ingênua, que não haviam me tirado um olho ou um dente, haviam me tirado meu pai. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.